Ontem, por volta das 8h30 da noite, no bairro de Cruz das Almas, um homem foi rendido por 2 criminosos e teve o carro roubado na porta de casa. Além do motorista, estavam no veículo a mulher dele e 3 crianças pequenas. Um absurdo a ação dos criminosos, inclusive premeditada, porque eles passam na rua, param na esquina, descem do carro e abordam a família. E o outro comparsa, que estava no veículo, depois passa de novo na frente da casa das vítimas. A repórter Beatriz Lacerda tem detalhes ao vivo dessa história, inclusive porque as câmeras de segurança mostram em detalhes a ação dos criminosos, né, Bia? Boa noite. Isso, Edson, mais uma vez para você, boa noite para quem está em casa nos acompanhando. Pois é, um vídeo que circulou bastante hoje, que mostra justamente essa ação surpreendente de pelo menos 2 homens que abordaram a vítima e sua família. Esse carro de cor prata está estacionado bem na esquina do vídeo, dá para a gente ver, está um pouco escuro, mas se a gente prestar bem atenção dá para ver detalhes dessa ação. Um carro de cor prata está estacionado na frente de uma casa, quando em um dado momento uma caminhonete de cor vermelha se aproxima daquele local, ali no bairro de Cruz das Almas, às 8h45 da noite. Dessa caminhonete desembarcam 2 ocupantes, eram 2 bandidos, 2 ladrões que foram diretamente em direção ao carro de cor prata, abordaram aquele motorista, conversaram com ele ali, trocaram algumas palavras anunciando este assalto. A gente percebe que o motorista desce do veículo e tenta tirar algumas pessoas que estavam no banco de trás. E eram exatamente 3 crianças que ocupavam o banco traseiro. E a mulher, a esposa do condutor, também estava na cena. Então, a gente percebe que ele leva alguns segundos ali para retirar as crianças. Provavelmente, elas usavam um cinto de segurança. Então, um total de 3 crianças são vistas desembarcando do carro da vítima. Ele fica ali na calçada muito assustado. As crianças até abaixam, né, em sinal de segurança. Enquanto isso, os bandidos fogem, levando o carro de cor prata. No desespero, assim que os bandidos partiram, a vítima ainda pediu ajuda para motoristas que passavam na hora. E ele abordou justamente o condutor da caminhonete vermelha, que fazia parte da ação. Mas, coitado, o motorista não sabia disso. Quando aquela caminhonete vermelha passa seguindo o carro que tinha sido roubado naquele momento, né, porque era um bandido que fazia parte do grupo, ele ainda tenta parar aquele carro pedindo ajuda, veja só, sem saber que era também um ladrão que estava ali dirigindo aquela caminhonete. Claro, o bandido não parou, foi embora e a vítima conseguiu, na sequência, parar um outro motorista para pedir ajuda. Ele ficou por ali, usou o telefone e depois saiu do local, muito assustado, claro, lá de Cruz das Almas. Na mesma noite, no caso ontem, na terça-feira, né, dia 29 de março, a caminhonete, o carro da vítima, foi encontrado no bairro do Feitosa. Estava sem a chave e também com os pneus rasgados. Agora a polícia tenta identificar quem são esses criminosos que estavam agindo ontem lá no bairro de Cruz das Almas. Também entramos em contato com o batalhão de polícia responsável por fazer a segurança naquela região. Eles informaram que já tem equipes da inteligência em campo para investigar esse crime e também para trazer mais segurança, né, para os moradores que, com certeza, Edson, depois disso ficaram muito assustados. Você veja que é uma área monitorada, tem muitas casas com câmeras, mas nada disso mais intimida esses criminosos que agem em grupo, né? Conseguem se evadir rapidamente. Por sorte, eles fugiram porque não tinha nenhuma viatura passando. Mas hoje, a Polícia Militar já disse que a segurança foi reforçada no local. Edson. Pois é, Bia, a gente não está falando que a família chegou de madrugada em casa, né? Era um momento perigoso porque já não tinha gente na rua. Não. Vários carros passam. Eu queria, por favor, que a gente tentasse colocar o vídeo na íntegra. No TNH1 tem o vídeo na íntegra, tá? Aqui a gente teve que cortar, tem partes do vídeo, mas eu queria o vídeo na íntegra para comentar com a Bia uma outra situação. Porque esse mesmo carro, Bia, que chega e deixa os criminosos lá para cometer o roubo, né, o assalto, depois ele dá a volta no quarteirão e passa na frente da casa. Inclusive, o homem pede ajuda ao próprio comparsa. Ao próprio comparsa que estava levando os criminosos. E esse carro não para, esse carro segue em frente. É uma caminhonete, uma estrada vermelha, tá? Que a gente tem a imagem aqui inteira. Eu queria, por favor, se a gente tentar colocar o vídeo do TNH1. No TNH1 tem o vídeo inteiro, Bia. Mas é uma situação muito
É preocupante, porque 8h45 da noite, né, Bia? Muito cedo, tinha muita gente. Exatamente, para a gente ver a ousadia dos criminosos, né, Edson? Uma área, como você disse, bastante movimentada a todo momento, passavam carros ali naquele cruzamento, mas os bandidos se posicionaram bem perto do carro da vítima, dessa abordagem. Ele, claro, foi surpreendido ali 8h45 da noite, no bairro de Cruz das Almas. Os bandidos, com certeza, usaram aí de violência para poder intimidar a vítima, fazer com que ela deixasse rapidamente o carro para que eles levassem, mas por sorte, né, eles estão bem. A família está bem. Claro que foi um evento traumático, 3 crianças que presenciaram aquela cena e ainda bem que ele teve tempo também de retirar essas 3 crianças. A gente percebe que eles estão tão assustados que até abaixam, né, ali por alguns instantes na calçada. Enfim, e o carro dele também já foi recuperado. Mas a gente fica realmente atônito com a violência. A violência numa área que é monitorada, uma área tão movimentada, mas nada disso mais impede a ação dos bandidos. E ele, a vítima, ainda pediu ajuda para um comparsa, sem saber, claro, quem era que estava dirigindo aquela caminhonete. Então a gente imagina que a polícia realmente está em campo para saber quem são esses criminosos, e o fato de eles estarem dirigindo a caminhonete também pode ajudar bastante a identificar, né, o percurso que eles fizeram, por onde eles passaram, de onde eles vieram com um carro com aquelas características. Uma caminhonete vermelha que foi usada nessa ação. Edson? Exatamente, Bia. E outro detalhe importante é que, assim, imagina o desespero dessa família, ou seja, era o pai, a mãe, as crianças, né? Não sei se estavam voltando da escola, enfim. E eles até se preocuparam quando os bandidos aceleraram com o carro e foram embora, as crianças até se abaixaram. Imagina o desespero e o trauma que fica para essas crianças, né? Verem a ação de criminosos na porta de casa, ou seja, você imagina que pelo menos em casa você está seguro, né? Pelo menos chegando em casa, não estava tarde, não era de madrugada, era 8h pouca da noite. Então, assim, não tem o que se explicar. E depois a gente vê os criminosos indo embora. Nesse momento que a gente está mostrando na tela, inclusive, a gente vê eles descendo da caminhonete, talvez até eles já estivessem dando voltas nos quarteirões para tentar encontrar uma situação mais fácil deles cometerem um crime. E acabaram vendo esse carro estacionado na porta de casa, inclusive num local mais escuro, mas não contavam ele que mesmo na frente da casa, não tendo uma câmera, tinha essa outra câmera do cruzamento que mostra todos os detalhes dessa ação, né, Bia? Isso, os detalhes da ação, mas também, ao mesmo tempo, eles usam uma roupa que torna difícil, né? A identificação estava de casaco, então tudo isso já é para justamente identificar, tornar mais difícil a identificação desses bandidos. E eles também não passaram muito tempo, viu, com essa caminhonete, já para não serem pegos. Imaginando que o veículo poderia ter um rastreador, né, um veículo dessa faixa de preço, um veículo mais caro. Então, eles, imaginando tudo isso também, rapidamente já abandonaram na mesma noite do crime o automóvel e deixaram lá o veículo com os pneus rasgados, né, só de maldade, porque eles nem furtaram, né, não aproveitaram para nada, somente rasgaram, abandonaram em uma rua lá no Feitosa e levaram inclusive a chave. Mas pelo menos a vítima, né, conseguiu recuperar inclusive o bem material, que foi o carro. Mas graças a Deus a família passa bem. A gente viu nas imagens que eles ficaram bem, não foram agredidos, né, não houve assim uma ação mais grave nesse sentido da violência. Claro, é um evento traumático e que todos nós, né, que andamos nas ruas, estamos sujeitos, né, Edson? Pedindo muita proteção, viu, para não acontecer. Mas está aí o flagrante, mais um flagrante aqui em Maceió, dessa vez em Cruz das Almas. Isso, Bia. Edson. E só para lembrar, a gente fez há alguns meses uma matéria, foi até você que fez a matéria lá em Cruz das Almas, que alguns moradores estavam se reunindo para a instalação de câmeras, inclusive em parceria com uma iniciativa privada, para que houvesse exatamente um monitoramento de câmeras. Mas a gente está vendo que nem isso está impedindo a ação de criminosos. Realmente a população está preocupada e com razão, né? Ajuda a provar, né, Edson? Ajuda a provar. A câmera, na verdade, é um recurso muito importante. A gente imagina que eles não deixam de agir, porque realmente ali o bandido ele vem com essa intenção, ele vem mal intencionado, independente do que está acontecendo, ele já decidiu qual é a isca dele, né? Qual é o foco da ação nesse carro, era levar realmente o carro. Isso não impediu a fuga e a ação.
Mas é importante o registro, porque é a partir dessas imagens que a gente entende a dinâmica, a gente entende de onde eles saíram, que foi daquele carro de cor vermelha, e outras câmeras que com certeza são usadas, né, pela polícia para saber o roteiro que eles fizeram para sair dali, até como é que eles fizeram para chegar no bairro do Feitosa. Então, é um recurso que não intimida, mas ajuda a segurança pública, né, ajuda a polícia nessas investigações. Então, quem puder instalar câmeras é sempre uma ótima iniciativa para reforçar a segurança e ajudar o trabalho da polícia. Perfeito, Bia. Obrigado pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse fato, que eu acho que é importantíssimo, da vítima pedindo ajuda para o próprio carro do Compassa. Né? Sem saber, obviamente, que aquele carro, o carro vermelho, que tinha deixado os criminosos na esquina da casa dele, era aquele carro, era o mesmo que estava dando cobertura à ação criminosa. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo. Olha só, nesse momento a gente está vendo aqui a família descendo do carro. Você vê que 2 crianças já tinham descido desse lado, uma terceira criança desce do outro lado, o pai e a mãe também deixam o carro e os criminosos vão acelerar. Eles aceleram e vão embora exatamente na ação. Depois eu vou chamar a atenção para você do momento em que o outro carro vermelho, que tinha parado antes na esquina, passa de novo nessa principal. Veja, vai aparecer agora. O pai desesperado vai pedir ajuda, esse daí já é o finalzinho da ação, acho que era um pouquinho antes disso. Esse pai estava aqui, ó, ele pede ajuda justamente nesse ponto. Se a gente achar depois, a gente comenta. Um pouquinho antes desse trechinho aí. Ele já conseguiu esse carro para ir em busca do próprio carro, né? E conseguiu localizar. Esses carros mais modernos, alguns já têm um sistema que você pode localizar onde está o carro. Talvez por isso os criminosos não tenham levado o carro embora. Tá? Porque esses carros mais modernos têm esses serviços, inclusive com chips integrados, tá? Dentro do veículo, que você consegue localizar. Como você perde o celular ou é roubado no celular, você não consegue depois localizar qual o bairro que aquele seu celular está? Possivelmente por isso que o dono do carro conseguiu, através com aquele outro carro lá, encontrar o carro lá no Jacintinho. Ou seja, o carro foi abandonado no Jacintinho, rasgado. Possivelmente os criminosos perceberam, né, que a ação talvez ia dar ruim para eles, porque a polícia ia chegar exatamente atrás deles por conta desse monitoramento e abandonam o carro sem utilizá-lo como gostariam de utilizar, tá? Daqui a pouquinho, se a gente conseguir essa imagem, a gente traz aqui no Cidade de Volta nesse caso. Se você tiver ajuda, se você puder ajudar, na verdade, a polícia a identificar esses criminosos, o disco de denúncia é 181. De repente, até onde eles deixaram o carro no Jacintinho, né, pode ter outras câmeras também que possam mostrar, ele já tem sem aquela roupa. Alguns estavam com capuz, né, com casaco e etc. Se você tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, o disco de denúncia é 181.